certamente interessante daqueles que treinavam constante como a funda, mas para derrubar o gigante, a mão de Deus teve que ser favor. Nem que seja para dar um toquinho, mas teve a mão de Deus. O que eu estou querendo dizer é que a mão de Deus, segundo Isaías mesmo, ele vai dizer no capítulo 59, eis que a mão do Senhor, ela não está em não está em para que não possa salvar. A mão de Deus não está encolhida, a mão de Deus está estendida em favor da minha vida e da tua vida. Glória. Mas vamos lá, para nós não passarmos do horário que eu falei. Percebe isso aqui. Quando isso acontece aqui no texto, que há certamente a afronta, que eles começam a se colocar diante do Senhor, há algo interessantíssimo aqui nesse texto. É que após esta afronta, quando eles começam a falar, ninguém vai poder livrar. Isso aqui é verdade. Na ótica dele, ninguém pôde livrar. Todas as nações que ele entraram, tinha, mas era deuses, e deuses em imagem de escultura, feito por mãos de homem. Então todas as vezes que o rei da Síria adentrava a cidade, ele vencia, ele batia no peito e dizia, ninguém pode me vencer. Mas quando ele fez a afronta para ajudar, para que Ezequias foi a orar a um Deus que tem mão e apalpa, um Deus que tem pé e anda, um Deus que tem mão para agir em nosso favor. E o texto vai dizer aqui para nós resumirmos isso aqui. Quando isso aqui acontece, que o Senhor age em favor, você vai perceber de forma simples, Ezequias não usou arma, o seu exército não usou arma, Isaías não usou arma. Olha para o diga, você tem uma arma, mas não é arma física, você tem uma arma que é espiritual, e nós precisamos saber usar essa arma espiritual. Eles não pelejaram fisicamente. Aí está o segredo, que a mão de Deus nos foi favor. Tem situações que nós queremos resolver. Você pode até querer resolver, mas não queira resolver pela sua própria mão, queira resolver pela mão de Deus. Quando nós resolvemos pela mão de Deus, é isso que acontece. O que nós estamos fazendo hoje aqui, no 4º ano desta igreja, porque se fosse pela própria mão do pastor Pedro, ele ia desistir, pela mão da pastora Fabiana, ia desistir quando encontrou a dificuldade, mas como é pela mão de Deus, eles estão cantando o cântico de vitória mais um ano, para exaltar o Senhor, porque a mão de Deus nos é favorável. A mão de Deus nos é favorável. Mas agora entenda, e eu estou resumindo e eu acabo aqui. No texto que nós lemos, parece complexo, mas aqui está a destruição do exército do rei da Síria. E o rei, certamente, Senaqueribe, ele fica vivo, ele foge, pensando ele que estaria livre. Então perceba, ninguém que afronta o Deus vivo, ninguém que afronta o exército do Deus vivo, chamado povo dele, não tem esse que afronte e fique impune. Pode até parecer que escapou a primeira vez, mas a sentença de Deus virá. Nós não estamos amaldiçoando, mas nós estamos profetizando a verdade de Deus. Ninguém, Davi, ninguém que afronta, ninguém que fala mal vai ficar impune. Vai ter a mão de Deus agindo. Ele pensou que estava livre, entrou na casa do seu Deus para adorar, para como dissesse assim, estou livre. Mas só que o próprio filho deles, isso aqui é muito profundo, para não entrar em detalhes,
na revelação do mundo espiritual. Os próprios filhos, dentro da própria casa dele, do Deus dele, mata ele. O que eu estou querendo dizer, que as afrontas que foram feitas contra este ambiente, que é um ambiente de Deus, que é um lugar de adoração ao Deus vivo, não é para glorificar a homem, não é para exaltar a homem, mas é para engrandecer a Deus. Vai haver a certeza. Está entendendo o âmbito espiritual? Eu lembro que no segundo ano eu preguei sobre algumas atitudes, foi no texto de Neemias. Algumas atitudes, nós pregamos, acho que foi 5 atitudes. Agora perceba isso aqui, quando nós visualizamos isso, eles são, naquele exato momento, ele recebe o que ele pensou que ia ficar impune. Ele pensou que não ia vir a mão de Deus contra a vida dele. Mas a mão de Deus veio. Mas aí tem um segredo. Quando isto acaba de acontecer, no capítulo 38, parece que a história muda. Parece que a história entra em outro rumo. Por que entra em outro rumo? Porque vai falar da doença de Ezequias. Da doença de Ezequias. Da doença de Ezequias. Pronto. Vou parar aqui. Vai falar da doença de Ezequias. Mas logo depois da mão de Deus lhe ser favor, da mão de Deus lhe ser favor, entenda isso aqui, vamos falar de forma profética. Pastor Pedro, pastora Fabiana, todo o corpo de obreiros, a igreja em si. O que eu estou querendo dizer? Que depois que Deus agiu aqui em favor de Ezequias, Ezequias se autoexaltou. Porque quando você vai estudar, o que lhe deu essa enfermidade não foi uma doença qualquer, foi justamente a sua exaltação. A mão de Deus me é favorável, e começou a ficar com o sapato alto. A mão de Deus me é favorável, e começou a ficar com o sapato alto. Isso aí lhe causou uma enfermidade. Entenda isso aqui. Se quer continuar cantando o cântico de vitória, tem que ser desse jeito. Deus abençoando e ele sendo exaltado. Deus dando graça e ele sendo engrandecido. Deus agindo e ele sendo louvado. Glórias. Eu converso muito com o pastor Pedro. Aleluia. Quem sabe algumas pessoas, e isso nós ouvimos, é para nós não sermos muito diretos. Está na igrejinha. Até eu não vou contar aqui o segredo dele, que eu sei que vocês também podem ter compartilhado. Quando saiu de Dió, foi para a garagem. Aí aquilo ali ficou tipo uma afronta. Certamente a autoestima cai, o semblante cai. Estávamos em um ambiente bom e de repente vamos para uma garagemzinha. E aqui interessante que isso aí é que ele fez vocês estarem hoje aqui. Porque se vocês não fossem para lá, vocês estariam acomodados com aluguel. Mas só que você foi para lá, para a afronta, e Deus te deu a vitória. Aplauda ele para você entender a revelação da mensagem. Deus se exaltou. Deus se exaltou. Aleluia. E deixa eu te dizer, se tem uma pessoa que toda vez que chega aqui e às vezes está trabalhando alguma coisa, eu sempre toco em relação ao fundo, sou eu. Eu vejo a hora, não vou dizer assim, eu não vejo a hora, não, que eu quero ver essa parede sendo quebrada e nós ampliando lá para o fundo, para a glória de Deus. Glória! Você está entendendo o que eu estou querendo dizer, querido? Não é quadrilhando em vão. Olha, e quando isso aqui aconteceu, ele tinha se exaltado. E a palavra é essa: quem quer viver bem com Deus, se prepara, não para ficar recebendo mãozinha na cabeça, se prepara para receber exortação. Isaías, a
chegar para ele e dizer: Ezequias, é porque o Senhor me mandou vir aqui, né? Aí tá, sim, você está entendendo, né? Enrolando. Não, Deus disse: ei, é você que eu quero. É você que está ao lado dele, é você que orou com ele, é você que eu quero que corrija ele. Fala e diga para ele: ei, põe a tua casa em ordem, porque morrerá e não viverá. Quando ele ouviu isso, ele disse: já entendi, eu tenho que me consertar. Qual é a primeira atitude dele? Vira o rosto para a parede, vai chorar e vai orar. E a palavra dele é: lembra, Senhor, de que andei direito é passado, andar direito é presente. Olha para Deus e diga assim: não andei direito, você tem que andar direito, você tem que andar direito. Levante a tua mão, você está entendendo o que Deus está falando com você? Glórias! Isaías, meu obreiro, poderia passar a mão na cabeça de Ezequias. É meu amigo, vou passar a mão. Não! Ele diz: se conserte. Aí ele tem que se analisar. E deixa eu te dizer, tem muita gente que não quer ouvir correção, porque acha que está sabendo do problema, está sabendo, está falando por causa disso. É esse daí que quer ver o seu bem. Ei, Isaías não sabia não? Que Ezequias estava doente não? Sabia, irmão. O problema todo foi esse. Mas aí é que é interessante, que quem obedece na exortação vai ser usado também para liberar a bênção. Levante a mão. Estava eles saindo, missão cumprida, meio que com medo. Estava ele, Deus disse: falta. Ó, Senhor, por que vou voltar? Falte. Eu imagino, uma lição aqui também, nós tiramos. Deus diz assim: vai lá, diga aqui, a casa dele é para ele colocar em, que ele vai morrer. Quem foi que mandou? Quem mandou? Deus. De repente, questão de fração de minutos, o próprio Deus está mandando ele voltar e dizer outra mensagem. No pensamento do profeta, ele vai achar que eu profetizei de mim mesmo. Peraí, se eu acabei de entregar uma mensagem que é para ele se consertar e vai morrer, agora Deus está... Ei, profeta, ei, não importa. Se Deus está mandando falar, abre a boca e fale. Queira ele ou não queira aceitar, ache que é Deus ou ache que não é. Se Deus mandou, abre a boca e fale. Ele poderia dizer assim: não, peraí, a mensagem de Deus disse que era para pôr a casa em ordem, que ia morrer. Agora Deus já está mandando eu ir até ele e dizer que vai acrescentar 15 anos de vida. Ou seja, o estado dele, ele ainda tinha mais 15 anos. Pergunte: por que esses 15 anos? Porque ele tinha 14 reinando. Pergunte de novo: por que esses 15 anos? Porque ele tinha 14 reinando. Diz: o que isso tem a ver, Lázaro? No plano de Deus era 29 anos que ele tinha que reinar. Olha para o teu e diga assim: ei, não pense que vai acabar não. Ainda tem muitos anos para você glorificar. Eu vou explicar esse negócio de novo. No plano dele, ele pastor, que ia parar em 14 anos. Deus disse: ei, o meu plano é 29 para você. Levanta a tua mão, porque o tempo de Deus não acabou para você. Ei, se coloca de pé. O tempo de Deus não acabou para você. E você vai entender que ele, com esses 15 anos, ele chegou a 29 anos de reinado. E tem mais. O final vai dizer assim: e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Aleluia, Deus. Glória.